Muito bem. Depois dos 3 vídeos anteriores, introdutórios aí, eu acho que já podemos ler a tradução do primeiro capítulo de Gênesis na íntegra e fazer a sua respectiva exegese. Vamos lá então? Gênesis capítulo 1. Quando se começou a criar poderes os céus e a terra estava deserta e desolada, e a treva cobria o abismo. E o vento dos poderes soprava as águas e ordenava a luz, e a luz se manifestava. E à vista dos poderes, a luz era boa, e foi separada da treva. E pelos poderes, a luz foi chamada dia, e a treva foi chamada noite. Escureceu e tornou a clarear o primeiro dia. E pelos poderes foi ordenada a expansão entre as águas, que foi chamada céus. E escureceu e tornou a clarear. Foi o segundo dia. E pelos poderes foi ordenado que as águas abaixo da expansão se juntassem num lugar que foi chamado mares. E a porção seca que ficou exposta chamou-se terra. E à vista dos poderes isso era bom. E pela ordem dos poderes, a terra produziu ervas e suas sementeiras, e árvores e frutos conforme as suas espécies. E à vista dos poderes, isso era bom. Escureceu e voltou a clarear, o terceiro dia. E foi ordenado pelos poderes que houvesse luminares na expansão dos céus, para governar o dia e a noite, e marcar os tempos e as estações. O luminar maior, que governa o dia, e o menor que governa a noite, e também as estrelas. Escureceu e voltou a clarear, o quarto dia. E foi ordenado pelos poderes que as águas gerassem seres que se nutrem de vida, e seres que voam sobre a terra abaixo da expansão dos céus. E foi ordenado pelos poderes que a totalidade da vida aquática e dos voadores, que se multiplicasse a vida nas águas e os voadores sobre a terra. Escureceu e clareou o quinto dia. E pelos poderes foi ordenado que a terra gerasse todas as suas formas de vida que se nutrem de vida. E foi ordenado pelos poderes que façamos o homem como nós e domine ele sobre tudo que nada, que voa e que se move sobre a terra. E fez-se poderosos o homem e a mulher como nós, e bem lhes fora dito que se multiplicassem para encher e sujeitar a terra e dominar sobre toda a vida nela. E pelos poderes lhes foi ordenado que se nutrissem de ervas e frutas, e que todas as outras formas de vida se nutrissem de erva. E à vista dos poderes tudo o que se fizera era muito bom. Assim escureceu e tornou a clarear o dia sexto. Então os céus e a terra e todo o seu exército são consumados. E havendo cessado os poderes no sétimo dia, toda a sua obra repousa nele, e é bendito pelos poderes, porque nele toda a sua obra está em paz. Estas são as gerações dos céus e da terra. Muito bem, agora vamos à nossa exegese. Quando se começou a criar poderes, os céus e a terra, foi aí que toda a confusão teológica se estabeleceu. Por volta de 3700 a.C., um proto-escriba anônimo deu início à disputa teocrática pelo controle universal dos diversos governos celestes entre as nações conhecidas da época. Esse registro histórico está implícito na declaração de Gênesis 2, 4, 26, onde se lê: E desde Enoque, filho de Sete, começou-se a invocar o nome de Yahvé. Ali a expressão Likir Bishem está deliberadamente traduzida de forma errada como invocar o nome, quando, segundo o léxico de Strong, pode ser traduzida como reivindicar a fama, ou o título de Yahvé. A tradução teologicamente enviesada induz a concepção de Yahvé como uma entidade metafísica transcendente, quando na verdade trata-se de um homem mortal,
elevado à suposta posição de governante celeste sobre a Adamá, que significa terra de Adão, na qual os filhos de Adão, destituído do cargo de capataz do referido personagem na incumbência de lavrar e proteger o seu jardim particular, passam a disputar a posição de Yahvé, um título monárquico derivado do verbo hayat, que significa vir a ser, tornar-se, acontecer, estabelecer, etc. Donde se infere que estamos tratando de um título, assim como Cristo ou Messias. Não é por acaso que o escriba do chamado Evangelho de Lucas traça a genealogia de Jesus até Adão, o homem original que desafiou a autoridade celeste de sua época, inaugurando a concorrência pelo reino dos céus sob a designação Yahvé. A primeira menção desse título está na segunda metade de Gênesis 2:4, onde Yahvé aparece conjugado a Elohim, podendo ser entendido como o estabelecido entre os poderes. Elohim é o substantivo plural empregado em todas as 33 vezes traduzidas como Deus no primeiro capítulo do Gênesis, que termina na primeira metade do verso 4 do segundo capítulo. No entanto, com exceção da expressão façamos, no verso 26, todos os demais verbos estão conjugados no singular, o que parece implicar a existência de um sujeito oculto no texto, o qual bem pode ser o próprio Yahvé. O verso 26, ao que tudo indica, é a chave hermenêutica para a interpretação da semana de Elohim. Ali claramente se nota que o narrador está incitando os ouvintes a fazer Elohim o homem como eles. É ele, o narrador, quem disse: poderosos, isto é Elohim, façamos, vocês e eu, o homem, todo aquele, que é como nós, a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre tudo que se move na terra, nas águas e no céu. Esse domínio é descrito no que segue nos versos 29 e 30, onde a erva é dada aos animais de alma vivente, assim como a mesma erva e frutos das árvores foram dados pelo narrador a seus ouvintes. Ora, quem deu os frutos das árvores a Adão no Éden, depois de fazê-lo alma vivente? Não foi Yahvé, como recompensa por lavrar e guardar o seu jardim particular? A primeira coisa a ser observada na relação entre Adão e Eva e o Yahvé Elohim no Éden é que estamos diante de três seres carnais. O Yahvé passeia, conversa e interage fisicamente com o casal e com outras pessoas e animais. Não há nenhuma característica sobrenatural no referido personagem. Aliás, uma coisa que salta aos olhos de qualquer leitor atento é que ser igual a Yahvé Elohim no Éden era vestir-se, como Adão e Eva se vestem após terem seus olhos abertos pela serpente. E aqui é que a coisa fica interessante. Ao escrever a Coroa Portuguesa em 1500, Pero Vaz de Caminha enfatiza a nudez dos nativos que habitavam a terra a ser colonizada. Acho que você já adivinhou onde quero chegar. Estamos diante de um processo colonial da Eretz sobre a Adamá, tendo Yahvé Elohim como o nomarca da Eretz, que chega a Adamá com a intenção de usar o território para expandir a sua pecuária, e encontra uma nação agrícola propícia a ser explorada como mão de obra barata. A distinção entre as duas terras é clara. É somente quando Adão é introduzido na narrativa em Gênesis 2:5 que Adamá é mencionada. Até então, o texto só se refere a Eretz, que é a terra de Elohim, os poderes entre os quais Yahvé está estabelecido, sob a hierarquia dos Hashamai, isto é, a expansão dos céus. O que nos remete a Gênesis 1:6. E disse o narrador: poderes, Elohim, exista como expansão que separa as águas acima e abaixo dela, e ordenou poderes na expansão entre as águas. Na hipótese de ser Yahvé, o narrador protagonista da semana de Elohim, no primeiro capítulo do Gênesis, esse Yahvé
já é um dos descendentes de Adão que pretendia ocupar o referido cargo após os eventos do Éden, podendo se tratar inclusive do próprio Enoque, filho de Sete, já que a partir dele passou-se a reivindicar o cargo como está escrito. É por isso que estou considerando a eventual redação do texto em torno de 3700 a.C., ano em que o personagem estaria próximo dos 70 anos, provavelmente em seu leito de morte, quando teria ditado o referido texto ao escriba, o qual teria registrado na forma de um manifesto teocrático que originaria o movimento revolucionário que levaria à formação da comunidade de Cainã, seu filho, 20 anos depois, como se lê em Gênesis 5:9. A suposta longevidade dos personagens refere-se, no caso, à duração das comunidades formadas por eles, e não à sua biografia pessoal, de forma que os 930 anos de Adão teriam se encerrado aos 56 anos de Lameque, o qual apresentaria o próprio filho Noé como consolador de seu povo. Na época, a descendência adâmica estaria dividida em 7 nações concorrentes que rivalizavam em torno da reivindicação do título Yahvé, o que pode explicar a profecia do 7º dia, no qual se dá o repouso dos poderes Elohim, quando essa passagem teria sido então acrescentada e profeticamente atribuída ao filho de Lameque, sob o título de Yahvé Noa, o que vem para consolar. Aliás, o 5º capítulo do Gênesis traz uma passagem reveladora em seu cabeçalho. Ele inicia dizendo: "Este é o registro das gerações de Adão. No dia em que gerou poderes, Adão, como poderosos, macho e fêmea, os fez benditos em Adão, no dia em que foram gerados." Veja que Elohim ali é um adjetivo, a condição em que são benditos os filhos de Adão, e não um suposto criador dele, exatamente como se lê em Gênesis 1:26. Elohim, façamos o homem como nós e domine ele sobre toda a vida nas águas, no ar e na terra. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é uma coleção de textos teológicos em disputa teocrática pelo controle político do reino dos céus. E os céus, no plural, são teocracias locais. Cada nação vizinha conhecida pelos escribas tinha seu próprio céu representado na descendência patriarcal ou matriarcal de seus respectivos fundadores, a ser dominado e submetido à visão teocrática do autor do texto, supostamente sagrado. E no caso do Gênesis, é a revolução política da Adamá como reação ao imperialismo teocrático colonial elohista de Yahvé, enquanto nomarca da Eretz para a posterior colonização adâmica dos céus ao redor. É isto que significa a expansão da hierarquia como os céus entre as águas. Uma única hierarquia expandindo seus domínios entre todas as outras, como o artífice expande o bronze até que se torne uma chapa, de onde deriva a expressão. Não por acaso, Yahvé usa sua espada inflamada para impedir o retorno de Adão e Eva e o acesso às árvores do seu jardim particular no Éden, após expulsar o casal por sua rebelião. Provavelmente uma referência à tecnologia militar da época dominada pelo tirano e seu exército. Lembre-se que Adão, após ser inspirado por Yahvé, é tirado da Adamá e colocado como lavrador e guardião pessoal de seu pomar particular, em troca do direito de comer das frutas como salário de seus serviços. A infantilidade teológica da tradição judaico-cristã induz a interpretação ingênua de Gênesis 2:7 como um boneco de barro modelado à imagem de uma entidade metafísica antropomorfa sendo animado pelo sopro dela em seu rosto. Fora do jardim da infância teológica, a compreensão hermenêutica do texto demanda a compreensão sistêmica de como os escribas dos textos bíblicos concebiam o processo da comunicação verbal. Em Mateus 15, 18 ao 20, o evangelista diz pela boca do personagem Jesus que da boca procede tudo aquilo que torna o homem impuro.
Na concepção do escriba, isso não é uma figura de linguagem, como entendemos hoje. Eles literalmente entendiam que o ar compartilhado pelos habitantes das Raquias, enquanto teocracias celestes, era a expressão da palavra sagrada que modelava a mente dos homens e era simultaneamente modelada pela comunicação entre eles, numa relação social, político-religiosa de feedback metafísico para nós, mas plenamente físico para eles. Algo semelhante ao que hoje chamamos de herança cultural. Mas para eles era um processo físico empírico, no qual a palavra era o ar celeste, inspirado pelas narinas dos falantes e expirado pela boca até as narinas dos ouvintes, para então se processar nos ouvidos, retornando à atmosfera celestial compartilhada sob a respectiva raquia. Por isso o evangelista da comunidade joanina apresenta Jesus como o Verbo encarnado, ou seja, o vento da comunicação celeste que se faz carne entre os homens. É nesse sentido que se dá a inspiração eloísta de Yahvé nas narinas de Adão, que o torna alma vivente em Gênesis 2:7, expressão que significa o que vive se nutrindo de vida. Como devem se nutrir todas as criaturas sob a araquia expandida no primeiro capítulo do Gênesis, a dieta vegetariana estrita ordenada mediante o empoderamento celeste de Adão em Gênesis 1, 26 ao 31. É por isso que o Sol, enquanto governo da luz que rege o dia, só é estabelecido nos céus durante o quarto dia, após a produção das plantas como alimento universal para tudo que se move sob eles no terceiro. E cabe ao Adão da Adamá, feito Elohim, tornar isso realidade no sexto dia, cuja realização trará o sétimo dia definitivo, no qual nenhum mal se fará sob os céus da araquia unificada sob o reino da dinastia Yahvé. A ordem da criação é vegetariano-teocrática, nada tendo a ver com a criação literal da terra, como propaga a falsa teologia. Enfim, essa é uma pré-exegese do primeiro capítulo completo do Gênesis. No próximo vídeo aí nós daremos sequência a essa leitura a partir de Gênesis capítulo 2 em diante. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.